Olá, meus queridos! Esse vídeo é um vídeo que faz tempo que eu não faço, que é o que? Teologia dos filmes. O último Teologia dos filmes que eu fiz aqui foi o Thunderbolts, quando eu fui no cinema assistir Thunderbolts, e eu achei muito legal a história deles. Dá pra aprender um pouco sobre o evangelho usando a história do Thunderbolts, né? Vou deixar o link aqui pra vocês. Teologia dos filmes são filmes que nós assistimos no nosso dia a dia, não necessariamente cristãos. Eu já trouxe outros vários aqui pra gente, onde nós podemos aprender um pouco sobre a fé, sobre a doutrina, não necessariamente sendo cristãos. Eu já falei aí que eu não sou muito fã de filmes cristãos, às vezes nem sempre tem algumas coisas boas que nos fazem refletir sobre a fé, sobre a doutrina, enfim. E esse filme, inclusive, eu disse nesse vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, quando eu falo sobre Catharina Parr, a última esposa do rei Henrique VIII, eu coloco ali alguns trechos desse filme e eu falo pra vocês que eu queria muito que tivesse em português, porque foi um filme, é um filme inglês, né? Henrique VIII foi um rei da Inglaterra, né? É um filme inglês e foi, inclusive, dirigido por um brasileiro, mas demorou para ser traduzido para o português aqui pra gente. Eu consegui assistir esse ano, foi lançado ano passado, em junho do ano passado, mas esse ano já estava disponível na Amazon e eu consegui assistir para vocês. Então, trazendo aqui, na verdade, não exatamente é uma teologia que nós aprendemos com esse filme, mas é um filme histórico. Grande parte do que está ali no filme foi realmente o que aconteceu. Eles foram 90% fiéis, digamos assim, com a história, e é um filme bem interessante para nós aprendermos. A história do rei Henrique VIII foi ali no período da Reforma Protestante, que esse é um tema que eu gosto bastante, né? Vocês já sabem, é o tema do meu coração, Reforma Protestante. E ali ele funda a Igreja Anglicana, que é a igreja protestante da Inglaterra. Mas nós sabemos que desde quando Henrique VIII estava vivo, a Igreja Anglicana passou ali por alguns processos de mistura, um pouco de catolicismo misturado com protestantismo, porque o rei Henrique não queria divisão com a Igreja Católica, nem queria reformar nada, ele não estava preocupado com a doutrina, ele queria apenas casar novamente, e a Igreja Católica não permitia isso. Então ele queria fundar a sua própria igreja porque ele queria alguém que pudesse concordar com o seu estilo de vida e deixar ele livre para fazer as coisas que bem viessem na cabeça dele. Na verdade, ele foi um homem perverso, um homem mau, que assassinou as suas próprias esposas, um péssimo pai, enfim, não havia nada de cristão em Henrique VIII. E esse filme, né, conta a história da última esposa dele, uma mulher extremamente inteligente, que conseguiu escapar da morte graças às suas habilidades, graças à sua inteligência. Ela conseguiu diversas vezes fugir de alguns confrontos de Henrique VIII, algumas pessoas que desejavam a morte dela, porque diferente do rei Henrique, ela realmente era cristã, ela realmente era protestante, e Deus a levantou, como eu disse nesse vídeo resenhando sobre reformadoras, né, trazendo ali as mártires da Inglaterra. Deus a levantou para criar os últimos filhos de Henrique VIII, que seriam os líderes, os reis, os próximos reis da Inglaterra, e os últimos da era Tudor, né, já que a rainha Elizabeth I morreu sem filhos, e depois da sua morte o reinado inglês passa para o seu primo, se eu não me engano, vou deixar aqui o nome do sobrinho da rainha Elizabeth, que passa a tomar conta do trono, fazendo com que a Inglaterra finalmente se torne protestante depois de séculos, não graças a Henrique VIII, mas graças a Catharina Parr, que criou os últimos filhos do rei Henrique. Não eram seus filhos biológicos, mas ela amou e cuidou como se fossem seus. O menino Eduardo VI, que foi o convertido, que foi um rei realmente que se converteu ao protestantismo, muito mais do que a rainha Elizabeth até, ele chamava Catharina Parr de mãe, pela consideração, pelo carinho que ele tinha com ela. Esse filme é extremamente interessante porque conta de todas as formas, todas as artimanhas que Catharina Parr fez para fugir da morte, para cuidar dos filhos do rei, né, a rainha Elizabeth e o menino Eduardo VI, né, aportuguesando, né, rei Eduardo. Conta também um pouco sobre Mary Tudor, a sua criação e a sua infância, o porquê que ela cresceu tão rancorosa, tão amargurada.
Ela não apenas perseguiu cristãos, ela foi conhecida como Bloody Mary, ou Maria Sangrenta, né? Traduzida aqui para o português, porque ela perseguiu cristãos, mas não apenas isso, ela perseguiu seus próprios irmãos, suas próprias famílias, por conta dessa diferença de criação dela com os seus irmãos, né? Ela, porque perdeu a sua mãe logo na sua infância, se tornou católica mesmo, alimentando assim um desejo de amargura contra os protestantes. Nesse filme também nós vemos a história de Anne Haskell, que eu falei pra vocês também nesse vídeo, falo sobre Catarina Parr. Meu amor, olha só essa beleza. Foi você? Hã? Coloque a sua mão naquele bolso, tem uma isca. Anne Haskell, eles a queimaram? Quem? A mulher pregadora? Oh, isso é problema do Gardner. Ele nunca faria nada sem pedir pra você primeiro. Kitty, o que ela era pra você? Ela era uma radical. Ela abandonou o marido, os filhos. Era uma pregadora fanática. A morte dela está em sua alma. O quê? Anne Haskell foi a única mulher que eu não concordei muito com esse filme, tá, gente? O que tá no filme não tem nada a ver com quem ela foi de verdade. Porque nós temos o testemunho dela no livro Confissões de Anne, que foi escrita por um pastor inglês, John... esqueci o sobrenome dele, mas ele conta a história de Anne, lendo alguns trechos do diário, trazendo alguns trechos do diário de Anne Haskell. Anne Haskell foi torturada até a morte durante mais ou menos um ano, porque os católicos queriam informações sobre Catarina Parr, para denunciar Catarina Parr e assim condenar ela à morte também. Mesmo sob tortura, Anne não nega fé, não abandona a fé e não entrega Catarina Parr. Assim, consegue proteger Catarina Parr. Essa foi uma obra de Deus para que Catarina pudesse continuar viva e cuidando dos filhos, né, do rei Henrique. Essa foi a única parte que eu não concordei, tá, gente? Eu acho que o filme exagerou um pouquinho, porque Anne, apesar de ser uma evangelista, uma mulher extremamente corajosa, realmente, para defender a doutrina, ela não era uma insubmissa, ela não foi uma mulher que abandonou os filhos, ou o marido, ou que desejava a morte do rei, como o filme retrata. Ela foi uma evangelista, uma mulher crente, que se submetia às autoridades, que se submetia às lideranças, que mesmo não concordando com o rei Henrique, ela estava realmente preocupada em evangelizar, tanto que no livro, né, Confissões de Anne, tem disponível no Google em PDF, caso vocês queiram ler, né? Ali o pastor John usa a história de Anne para dizer como os protestantes foram perseguidos no período ali do rei Henrique VIII, como eles tiveram que, inclusive, fugir da Inglaterra por causa da perseguição, por causa da morte. E ali o pastor também se preocupa em proteger, em defender a reputação de Anne, porque os católicos acabaram, por conta de querer acabar com a fé protestante ali na Inglaterra, eles disseminaram diversas mentiras sobre Anne, dizendo que ela era uma mulher insubmissa, que tinha abandonado os filhos, que tinha abandonado o marido, quando na verdade ela foi expulsa de casa pelo seu marido porque era cristã protestante. Ela foi impedida de cuidar dos seus filhos, que foi graças ao seu marido que expulsou ela de casa. Então tudo que aconteceu na vida dela foi porque ela foi expulsa e privada de cuidar, impedida de cuidar de seus filhos, e não que ela abandonou os seus filhos, como os católicos acabaram disseminando naquele período, né, querendo difamar, querendo acabar com a honra dela. Mas graças ao pastor John, que eu esqueci o sobrenome dele, né, a reputação de Anne foi preservada, e isso está registrado em Confissões de Anne, traduzido aqui em português, né? E está disponível em PDF. Eu já li esse livro, e é muito interessante a história dela, porque ela morre como uma mártir, ela é torturada até a morte, ela é carregada na cadeira, né? Porque ela não conseguia ficar em pé quando ela foi condenada à morte, né? Ela tinha passado por diversas sessões de tortura, e por conta das torturas, os ossos dela, né, tanto as pernas quanto os braços, haviam sido quebrados, e ela não conseguia ficar em pé, ela não conseguia ficar sob a estaca, né? E é muito interessante que quando acendem a fogueira para queimar Anne, a rainha Catarina pede para que
colocassem pólvora junto, né, para que a fogueira subisse mais rápido e ela pudesse morrer mais rápido e conseguisse livrar ela da tortura, né, de ser que, porque a morte na fogueira era uma morte lenta. As pessoas sofriam muito quando elas eram condenadas à morte na fogueira. E Catarina, preocupada com a tortura que Anne iria sofrer, pediu para que fosse colocado pólvora para que a chama subisse mais rápido e ela pudesse morrer mais rápido. Mesmo assim, quando ela estava sendo morta, toda vez que um protestante era morto, porque o protestantismo era considerado crime nessa época, um padre ou um monge, alguém recitava alguns textos da Bíblia, né? Eles eram cruéis, né, realmente. Para poder mostrar para todo aquele povo o crime terrível que era ser protestante. Enquanto ele recitava alguns textos, a própria lei ali católica, né, para defender aquilo que eles estavam fazendo, né, que era a perseguição aos cristãos, ele gritava: olhe bem para ele está sem o livro. E ela queria dizer que aquele padre que estava recitando diversas coisas religiosas não estava se baseando na palavra de Deus para fazer o que ele estava fazendo, que era condenar tanto ela quanto algumas outras pessoas junto com ela que foram mortos ali na fogueira. Enfim, essa é a teologia dos filmes de hoje, na verdade, o histórico, né, que conta ali um pouco da história do rei Henrique VIII e da sua última esposa, né, uma mulher realmente protestante, realmente cristã. Lembrando que a história de Henrique VIII, então esse filme é 18+, né, para maiores de 18, porque realmente ele foi um homem cruel, um homem devasso e tudo de ruim que você imaginar que um homem possa fazer. Inclusive, os protestantes disseram que a morte dele foi juízo de Deus, porque ele tinha uma enfermidade na sua perna, onde ele começou a gangrenar, né, uma ferida que não cicatrizou, e quando ele morreu, prenderam ele num caixão de ferro, de chumbo, e por conta da pressão e do gás que produzia ali a sua perna, porque já estava num estado de decomposição antes mesmo da sua morte, o caixão dele explode por causa dos gases, né, enfim, ele não foi aberto o caixão depois disso, não se sabe como ficou o corpo do rei Henrique, mas alguns historiadores contam que o corpo dele explodiu por conta do gás que foi produzido ali junto com o abafamento do caixão, né, que era um caixão de chumbo pesado. E, enfim, os protestantes disseram que foi o juízo de Deus. O juízo de Deus ali sobre um homem que, na verdade, lutava contra Deus, lutava contra o evangelho e não estava preocupado com a fé, com a doutrina, apenas queria se beneficiar. Enfim, essa é a minha dica pra vocês de filme. Assistam aí se você for maior de 18, tá? O filme é um pouco pesado, confesso, mas é um filme histórico com 90% de informações corretas, né? Tirando ali a parte de NS, que eu não concordei. Mas conta também um pouquinho da história da Rainha Elizabeth e de como ela se tornou simplesmente uma das melhores rainhas da história da Inglaterra. E essa é a minha informação pra vocês, essa é minha dica de filme pra vocês hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Surprised